Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 697, tapa na cara. O chefe do clã riu friamente. Fan Xingjian provavelmente não ousará aparecer em toda a sua vida. Esta foi a primeira vez que as pessoas presentes ouviram esta notícia. As influências dos 7 grandes clãs estavam profundamente enraizadas e cobriam todas as áreas de todo o império. Eles estavam escondidos no escuro e controlavam poderosas influências. A maioria das pessoas não tinha certeza da existência dos 7 grandes clãs. No entanto, as expressões nos olhos de alguns dos idosos presentes, bem como algumas existências com alto status, mudaram ao ouvir as notícias sobre os 7 grandes clãs. Uma comerciante rico e gordo perguntou intrigado: quais são os 7 grandes clãs? Por que não ouvi falar deles antes? Por que Fan Xingjian está escondido lá? O governador da região norte do gelo, que estava ao lado do rico mercador, disse sombriamente: os 7 grandes clãs são os 7 clãs influentes que existem desde a fundação do império. Enquanto o governador explicava o histórico dos 7 grandes clãs, vários dos especialistas presentes, que não conheciam os clãs, se viram cobertos de suor frio. E pensar que além da família real Krieg, ainda havia 7 grandes clãs deixados para trás pelos 8 especialistas de nível divino que fundaram o Império. Os 7 grandes clãs tiveram vários séculos de legados e produziram muitos gênios ao longo das gerações. Sua influência se espalhou por todo o Império. Como explicou o governador da região do Gelo Norte, uma grande pintura de uma escala magnífica parecia aparecer aos olhos das pessoas presentes. No entanto, esses 7 grandes clãs aterrorizantes foram suprimidos pelos magos de mantos dourados. No entanto, outro velho careca disse: há rumores de que entre os 7 grandes clãs, 6 dos chefes de clã compartilharam seus manuais e artes secretas, atingindo o nível divino. Posso perguntar ao Sr. Xixi se isso é verdade? Todos murmuraram entre si depois que o velho fez a pergunta. É o chefe regional? Este é outro personagem que detém autoridade real e só perde para o governador. Mas pelo que parece, ele se submeteu aos magos de manto dourado. Suspiro. Esta é a tendência dos tempos. A tendência dos tempos. Ouvindo as palavras do velho careca, Xixi assentiu e disse: eu ouvi o tio Marcial mencionar isso antes. É verdade que eles produziram 6 especialistas de nível divino de nível 1. O tio Marcial até os ajudou a refinar uma arma divina. No entanto, uma vez que o irmão Marcial Senhor Devin suprimiu os 7 grandes clãs, os 6 especialistas de nível divino devem ter se rendido também. O tio Marcial de Xixi era claramente o rei mago de ouro, que era da mesma geração de Xixou. No entanto, Xixi claramente não estava realmente ciente da situação real. Também pode ser que Devin ainda não tenha passado todas as informações para Xixou ou que Xixou ainda não tenha contado a Xixi. Ouvindo as palavras de Xixi, todos os presentes foram pegos de surpresa mais uma vez. Pensar que até mesmo os 6 especialistas de nível divino dos 7 grandes clãs foram derrotados e que foi nas mãos de um mero mago de manto dourado de nível divino de nível 1. Neste momento, os olhos de todos estavam cheios de grande cautela e medo. Eles engoliram todos os tipos de ideias que estavam abrigando anteriormente. A cabeça do Henri Clan revelou um sorriso satisfeito, sabendo que o prestígio dos Gold Magias estava gradualmente se enraizando no coração de todos. Então ele olhou para Audrey mais uma vez enquanto dizia: Audrey, venha. Eu sei que você é grato por Fan Xingjian ter salvado você de Xia no passado. No entanto, essa pessoa é selvagem, desenfreada e teimosa. Ele não será capaz de realizar muito. Você também pode. A cabeça do clã Ri parecia estar dando orientação a Audrey no tom de um veterano e alguém que já passou por coisas. Seu tom estava cheio de sentimentos de isso é para o seu próprio bem. No entanto, ele estava no meio de sua frase quando seus olhos se arregalaram, olhando fixamente para trás de Audrey. Todo o seu cabelo parecia estar em pé. Oh, é assim? Sob o olhar surpreso da cabeça do clã Ri, Fan Xingjian gradualmente saiu do espaço vazio. A formação da espada de erradicação celestial abrangeu toda a cidade do sol. Então, depois disso,
Era hora de Xixu aparecer. Vendo a aparição repentina de Fan Xingjian e como a cabeça do clã He ficou repentinamente atordoada, Xixi franziu a testa e perguntou: a cabeça do clã He, quem é ele? Fang. Fan Xingjian. O chefe do clã He ficou atordoado por um momento. No entanto, ele imediatamente riu friamente. Você ainda se atreve a vir para Sun City? Oh! Então você é Fan Xingjian. O irmão marcial Sr. Devin não encontrou? Mas pensar que você se atreve a vir para Sun City. Você é realmente corajoso. Xixi lançou um olhar para Fan Xingjian, acenou com a cabeça um pouco e disse: é verdade que você tem algum talento. Você se destaca nas artes da espada, certo? Vou lhe dar uma chance de ser meu guarda. Comigo protegendo você, nem mesmo o rei Alexandre ousará dificultar as coisas para você. Fan Xingjian não respondeu, mas primeiro olhou para a cabeça do clã He. Seu olhar varreu como a luz de uma espada, e o último se despedaçou completamente com seu corpo cortado em pó. Um personagem vil que vive mudando de posição merece ser morto. Com um grito agonizante, o corpo da cabeça de Henry Clan foi explosivamente esmagado pelas intenções da espada do Infiltrating Void. Sua vontade marcial veio flutuando enquanto ele se regenerava lentamente no ar. Fan Xingjian. Você se atreve a levantar as mãos. Naquele instante, todos os presentes foram pegos de surpresa. Ninguém esperava que Fan Xingjian se atrevesse a agir diretamente em Sun City. Inúmeros pensamentos brilharam nos olhos de todos na velocidade da luz. Que piada! Xixi e Xixu estão aqui. Ele não tem medo da morte. Lunático, ele realmente é um lunático. Esse cara é realmente como dizem os boatos. Ele vai matar no momento em que houver desentendimentos. Mas ele está perdido desta vez. Há magos de manto dourado assumindo o comando aqui, e ele está apenas cortejando a morte. Sob os olhares surpresos de todos, a intenção de matar aumentou explosivamente em Xixi. Ele olhou para Fan Xingjian furiosamente e gritou: Você ousa matar antes de mim? É inútil mesmo se você se ajoelhar e admitir seus erros agora. Fan Xingjian olhou para ele friamente e disse: barulhento. Você deveria levar um tapa. Ele então balançou a mão no espaço. Xixi instintivamente ativou a magia negra logo em seguida, e a luz dourada explodiu. A graça do tempo foi ativada e todos dentro do alcance de 100 metros desaceleraram. No entanto, não houve efeito. Uma vontade marcial dourada formou um escudo diante dele, mas ainda era inútil. A luz dourada quebrou e a força da palma que foi lançada através do espaço atingiu seu rosto. Com um estrondo, sob os olhares surpresos de todos, Xixi foi lançado voando pelo tapa. Ele girou 720 graus e sua cabeça bateu em mais de 10 pequenos edifícios. Então ele desabou entre as ruínas. No entanto, no momento seguinte, uma luz dourada explodiu e ele empurrou as ruínas, saindo correndo. Ele olhou para Fan Xingjian. Os olhos de Xixi estavam cheios de ódio e escrúpulos. Apesar disso, ele não se atreveu a agir diretamente. Os meios de Fan Xingjian de ser capaz de ignorar a magia negra colocam Xixi em suspense. Ele só podia olhar para Fan Xingjian e dizer: Fan Xingjian, você quer fazer inimigos com nossa associação de magos? As pessoas da Associação dos Magos só sabem dizer esta linha. Fan Xingjian disse friamente. Então ajoelhe-se e diga. Com isso, ele pressionou com sua mão grande, e a formação da espada de erradicação celestial foi ativada. Camadas de empilhamento da espada infiltrante do vazio que dispararam do espaço vazio e pressionaram o corpo de Xixi. Com um estrondo, Xixi caiu de joelhos, e a intenção de matar em seus olhos parecia ter se condensado em um estado material. Todos olharam fixamente para esta cena, como se estivessem completamente em choque ao ver a série de ações de Fan Xingjian. Como você ousa? O mago de manto dourado que vinha seguindo Xixi durante todo esse tempo também soltou um berro furioso. A luz dourada brilhou em seu corpo e se transformou em uma grande mão que agarrou Fan Xingjian. Que atrevimento! Fan Xingjian nem mesmo olhou em sua direção e cortou com sua espada. A enorme mão dourada quebrou,
Então o homem em vestes douradas foi lançado voando e obrigado a se ajoelhar junto com Xixi. Você pode se ajoelhar junto com ele. Fang. Xing. Jian. Desde quando Xixi foi humilhado assim? Ele estava tremendo de raiva enquanto olhava para Fang Xingjian como uma fera em seu leito de morte. Diga outra palavra de merda e eu vou te matar diretamente, disse Fang Xingjian friamente. Isso fez com que Xixi se sentisse tão sufocado que seu rosto ficou vermelho e ele não disse mais uma palavra. No entanto, no momento seguinte, um suspiro soou e uma figura dourada desceu do céu, aparecendo ao lado de Xixi. Xixi gritou entusiasmado, pai. No entanto, no momento seguinte, a pessoa deu um tapa no rosto de Xixi, fazendo-o vomitar sangue fresco. O chefe do clã He ficou completamente atordoado e todos os presentes ficaram atordoados. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 698 Cooperação Shishou. O personagem número 2 dos Magos de Manto Dourado era um especialista absoluto no nível 3 do nível divino que suprimiu toda a região do Gelo do Norte sozinho. Pelo menos no momento atual, quando a metamorfose do mundo ocorreu há menos de meio ano. Uma pessoa que estivesse no nível 3 do nível divino seria considerada uma existência de primeira linha no mundo. Além disso, ele também era um mago de roubo dourado. Portanto, quando Xixi apareceu, Xixi ficou animado. Ele estava ansioso para que seu pai buscasse vingança por ele. A esperança também cresceu no coração da cabeça do clã He. Ele esperava que Xixi fosse capaz de derrotar Fang Xingjian e ajudá-lo a regenerar seu corpo físico. Todos os presentes estavam ansiosos, sem saber o que esse personagem número 2 dos Magos de Manto Dourado faria. Ele vai lutar com Fang Xingjian, Tier 3 do nível divino e também um Mago de Manto Dourado. Eu me pergunto se Fang Xingjian será páreo para ele. Xixi é muito poderoso. Sua magia negra pôde distorcer o tempo em todo o império. O rei é o único que pôde vencê-lo. Muitos pensamentos surgiram nas mentes de muitas pessoas. O chefe do Pop Clan, o pai de Audrey, olhou para Audrey com grande fúria. Ele se comunicou com ela usando correntes de informação em grande decepção. Audrey, veja o que você fez. Você empurrou completamente nosso clã para a posição de oposição aos magos de roubos dourados. Se o clã Pop cair no futuro, será tudo culpa sua. No entanto, Audrey não disse nada, apenas balançou a cabeça. Seus olhos se encheram de decepção, sentindo-se cada vez mais decepcionada com seu clã e seu pai. No entanto, sob os olhares surpresos de todos, Xixi se aproximou de Xixi e deu um tapa no rosto do último. Xixi ficou atordoado e olhou para Xixi incrédulo. Parecia que ele não conseguia entender por que Xixi faria isso. Xixi não prestou atenção ao estado atordoado de Xixi. Em vez disso, ele se virou para olhar para Fang Xingjian e disse, Sr. Fang, não consegui cuidar de meu filho. Por favor, desculpe-nos. Quando todos ouviram o que Xixi disse, ficaram perplexos. Os magos de manto dourado tiveram um grande peso no mundo por mais de 10 milhões de anos. No momento, o personagem número 2 dos Magos de Manto Dourado, um grande especialista em nível divino de nível 3, Xixi, havia realmente cedido a Fang Xingjian. A cabeça do clã He estava em grande descrença. Parecia que ele achava difícil acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. O pai de Audrey estava igualmente atordoado, incapaz de entender o que estava acontecendo diante de seus olhos. Qual é o problema? Por que Xixi vai ceder? Como as coisas acabaram assim? Será que Fang Xingjian? Será que suas habilidades superam em muito o que conhecemos? Xixi também achou difícil aceitar o que estava acontecendo. Ele se levantou abruptamente, olhou para Xixi e disse, Pai, o que você está fazendo? Ele desafiou publicamente nossa associação de magos. Você vai. Antes que Xixi pudesse terminar suas palavras, ele foi lançado voando pela palma da mão de Xixi mais uma vez, rolando a várias dezenas de metros de distância. Simultaneamente, uma vontade enfurecida soou em sua mente. Era a voz de Xixi. Se você não deseja morrer,
Então cale a boca. Fan Xingjian não é mais alguém que você pode ofender. Saiba onde é o seu lugar. Xixi olhou para Xishou, atordoado. Ele podia até ver um profundo sentimento de decepção nos olhos de Xishou. Agora, Xixi sabia que seu desempenho havia decepcionado Xishou. Mas, por quê? Xixi cerrou os dentes com força, ainda achando esse resultado difícil de aceitar. Xishou suspirou. Ele se lembrou da informação que o Rei Mago de Ouro lhe dera antes e, quando olhou para Fan Xingjian, uma pitada de espanto brilhou em seus olhos. Alguns minutos atrás, Xishou, que vinha cultivando magia negra sozinho, recebeu informações enviadas pelo Rei Mago de Ouro. Xishou, Fan Xingjian provavelmente chegará a Sun City muito em breve. Não tenha nenhum confronto com ele. Por quê? Embora esse cara tenha algumas técnicas de espada, ele não é um mago e é apenas um cavaleiro comum. Ele provavelmente nem consegue lidar com Devin ou Xixi. Ele acabou de matar Devin e, embora eu tenha corrido para lá usando o poder do espírito primordial do tempo, fui esmagado por ele em um único movimento. O espírito primordial do tempo era uma magia negra única para os magos de manto dourado, e emprestava os poderes da energia diabólica para remodelar a vontade marcial de alguém. Não só era extremamente resistente, mas também poderia solidificar a magia negra, permitindo-lhes realizar magia negra sem selos ou cantos. Como isso é possível? Ele matou seu clone. Isso mesmo. Além disso, ele é imune à magia negra e energia diabólica comum. Somente o poder que obtemos depois de refinar a energia diabólica em nossas vontades marciais terá efeito sobre ele. Quando Xixou viu isso, ele ficou ainda mais surpreso. Tendo cultivado a magia negra por mais de 100 anos, ele achou muito difícil aceitar que houvesse uma existência neste mundo que fosse imune à magia negra. Este assunto é um segredo altamente classificado, mesmo na Associação dos Magos. Apenas alguns funcionários relevantes e especialistas do nível do Rei Mago saberão. Você deve manter isso para si mesmo por enquanto e não divulgá-lo ao público. Caso contrário, pode facilmente sacudir as fundações da Associação dos Magos. Entendo. Xixou aceitou essas informações com grande dificuldade e continuou. Então vamos recuar? O Rei Mago de Ouro disse, não há necessidade. É verdade que Fan Xingjian é um tipo de existência única e que ele provavelmente alcançou um avanço para o nível 3 do nível divino. No entanto, se não for porque eu, Preto Velho, o rei e os outros estamos nos preparando para aquele ritual do Deus do Mal, não seria impossível para nós corrermos e matá-lo diretamente. No entanto, precisamos priorizar o ritual do Deus Maligno sobre todo o resto. Quanto benefício podemos obter deste ritual afetará as conquistas de nossa facção de Rubi Dourado no futuro. Portanto, não faça de Fan Xingjian um inimigo e crie complicações. Além disso, senti no rio do tempo que Fan Xingjian pode ser de grande ajuda para o ritual do Deus do Mal. Portanto, lembre-se disso. Mesmo que ele não coopere, não faça dele um inimigo. Se podemos conseguir que ele nos ajude e trabalhe junto conosco, será o melhor. Quanto a lidar com ele, espere até que o ritual seja concluído. Eu entendo. A notícia que o Rei Mago de Ouro trouxe fez com que Xishou ficasse surpreso várias vezes. E pensar que Fan Xingjian realmente alcançou o nível 3 do nível divino. Além disso, ele era imune à magia negra. Além disso, mesmo Xishou pode não ser páreo para ele. A coisa ainda mais assustadora era que essa pessoa poderia ter relações com o ritual do Deus do Mal. No entanto, ele nunca esperaria que, com apenas um pequeno atraso, as pessoas do seu lado tivessem ofendido Fan Xingjian novamente. Na reunião, Xishou voltou ao presente pensando em suas memórias. Ele olhou para Fan Xingjian e disse, Sr. Fang, é verdade que não sabíamos muito sobre seu relacionamento com a região do Gelo do Norte anteriormente. Eu sempre tive grande admiração por suas artes de espada. Até meu irmão Marcial Sênior sempre teve grandes elogios por suas artes de espada também. No entanto, Sua Majestade, o Rei, entregou a região do Gelo do Norte à proteção de nossa facção de Robes Dourados.
Se você estiver disposto, pode se juntar a nós e governaremos a região do Gelo do Norte juntos. Todos os presentes ficaram pasmos quando ouviram as palavras de Shishou, o que deu aos outros a impressão de fraqueza e que ele estava tentando fazer amizade com Fan Xingjian. Isso foi especialmente depois que foi mencionado que o Rei Mago de Ouro também tinha grandes elogios pelas artes da espada de Fan Xingjian. Isso os surpreendeu completamente. Quem era o Rei Mago de Ouro? Ele era alguém que tinha grande peso neste mundo, sendo capaz de se classificar entre os 20 primeiros ou mesmo entre os 10 melhores entre todos os especialistas de nível divino em todo o mundo. Ele era um personagem de primeira linha que realmente poderia ir contra a Igreja da Verdade Universal. Para uma pessoa como ele admirar as artes de espada de Fan Xingjian, isso não significaria que as artes de espada de Fan Xingjian já eram consideradas de primeira linha neste mundo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 699. Inflexível Xixi olhou para Shishou e Fan Xingjian com uma expressão que dizia que ele era incapaz de aceitar isso. Ele não conseguia entender por que seu pai faria algo assim. Fan Xingjian era realmente tão assustador. O semblante da cabeça de Henri Clan, que estava ao lado, mudou. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele não se importava mais com o motivo de Fan Xingjian possuir tais poderes. Ele achou difícil imaginar como ele e o clã He acabariam se Fan Xingjian se juntasse aos magos de manto dourado para administrar a região do Gelo do Norte juntos. No entanto, parecia que não estava em seu lugar falar agora. O semblante do chefe do Pop Clan, o pai de Audrey, também ficou pálido, enquanto ele olhava para Fan Xingjian em desânimo. Pensando em como ele havia afastado um grande especialista como Fan Xingjian, ele agora sentia um profundo arrependimento. O pai de Audrey olhou para Audrey e se dirigiu a ele por meio de correntes de informação. Audrey, o que diabos aconteceu? Por que os magos de manto dourado estão mantendo Fan Xingjian em tão alta consideração? Audrey olhou para Shishou, sentindo-se um pouco ansiosa e duvidosa. Ela respondeu com alguma hesitação: eu não sei. No entanto, mais cedo, Fan Xingjian matou aquele mago de nível divino chamado Devin e também matou um dos clones do Rei Mago de Ouro. Ao ouvir isso, o pai de Aldrin ficou ainda mais surpreso. Se Aldrin lhe contasse isso antes, ele não acreditaria e suspeitaria seriamente se era verdade. No entanto, vendo como Shishou estava reagindo, como o pai de Audrey poderia não acreditar nessas palavras? No entanto, sob o olhar de todos, Fan Xingjian ergueu um dedo indicador e o balançou um pouco, dizendo: não é o suficiente. Shishou franziu ligeiramente a testa e perguntou: que outros pedidos o Sr. Fan tem? Primeiro, jogue fora todas as coisas que você juntou dos 7 grandes clãs. Liberte Jacob também. Em segundo lugar, saia da região do Gelo do Norte e não crie mais problemas no Império. Então, posso tratar isso como se nada tivesse acontecido. Ao ouvir isso, Xixi, que estava atrás de Shishou, finalmente não pôde mais tolerar isso. Ele apontou para Fan Xingjian e disse: bestade, você sabe de quem está pedindo coisas? Eu. Ele nem havia terminado suas palavras quando a luz da espada brilhou no espaço vazio, cortando um terço de seu pescoço em um único golpe. Depois que um terço de seu pescoço foi cortado, outra onda de luz dourada condensada bloqueou a luz da espada. O rosto de Shishou estava cheio de grande fúria, mas ele ainda o conteve. Ele olhou para Fan Xingjian e disse friamente: Fan Xingjian, não exagere. Podemos devolver as coisas que pertencem aos 7 grandes clãs. No entanto, no futuro, a região norte do gelo será o quartel-general de nossa facção de Robes Dourados. Você não é um oficial, nem membro de um clã ou facção aqui. Quem é você para nos dizer para sairmos? Xixi segurou seu pescoço enquanto olhava para Fan Xingjian com espanto e fúria. Era como se ele não pudesse acreditar que Fan Xingjian agiria assim. No entanto, Fan Xingjian apenas lançou um olhar indiferente para Xixi, dizendo: eu disse isso antes. Se você disser outra palavra de merda, eu vou te matar. Um de seus dedos já estava apontando para Xixi. Pare com isso. Fan Xingjian.
Shisho ficou furioso e a luz dourada explodiu, querendo ajudar Xixi afastando a luz da espada. No entanto, quando ele estava prestes a fazer seu movimento, a formação da espada de erradicação celestial foi ativada de forma explosiva. A intenção da espada do vazio infiltrante infinito envolvia seu corpo, tornando-o incapaz de se mover nem um centímetro. A feroz vontade marcial dourada atacou descontroladamente, causando intermináveis ondulações espaciais, mas Shisho ainda era incapaz de romper o controle da formação da espada de erradicação celestial nem um pouco. Como isso é possível? Que tipo de poder é esse? Shisho berrou furiosamente e a vontade marcial dourada se transformou em uma enorme roda, que por sua vez era formada por inúmeras rodas minúsculas. As incontáveis rodas minúsculas eram formadas por rodas ainda menores. Em meio à quantidade infinita de rodas, um fluxo infinito de tempo. Era como se todo o poder que existiu no passado, presente e futuro estivesse contido neles. Esta foi a técnica definitiva que Shisho criou. Era uma arte secreta que condensava uma vontade marcial sem fim, ligada à profundidade do tempo na magia negra, que poderia acelerar o processo de quebrar tudo o que é físico. Não era considerado um tipo de magia negra, pois era puramente artes marciais. Shisho calculou que este era o único movimento que ele poderia usar para lidar com Fan Xingjian. A enorme roda bateu contra a espada Kiss e a formação da espada de erradicação celestial parecia dar a sensação de que seria esmagada. Quando Fan Xingjian viu a enorme roda condensada pela vontade marcial dourada, suas sobrancelhas se ergueram, como se ele estivesse ligeiramente surpreso com seu poder. Ele levantou a mão e agarrou. Espada infinita de infiltração do vazio Kiss disparou de todas as direções, envolvendo Shisho e a enorme roda como se fosse um enorme casulo. Shisho liberou seus poderes de forma explosiva, mas ainda não conseguiu romper o poder da formação da espada de erradicação celestial. Independentemente de quanto ele acelerou o colapso da espada Kiss, sempre haveria outras e outras espadas Kiss jorrando em sua direção e suprimindo-o. Portanto, ele só podia assistir enquanto Fan Xingjian batia com o dedo. O corpo de Xixi quebrou completamente e se espalhou com o vento em inúmeras partículas de luz. Com a magia negra bênçãos do Rei do Tempo ativada, Xixi se recuperou muito rapidamente. No entanto, ele foi morto mais uma vez pelo toque do dedo de Fan Xingjian. Depois de ser morto assim consecutivamente por mais de 30 vezes, o berro furioso inicial de Xixi tornou-se uma raiva ansiosa e, eventualmente, tornou-se interminável implorando por misericórdia. No entanto, ele foi incapaz de impedir que Fan Xingjian o matasse completamente. Vendo seu filho morrendo diante de seus olhos, Shisho não continuou a lutar, mas sentou-se de pernas cruzadas, olhando friamente para Fan Xingjian. Ele era como uma fera, escondendo toda a sua fúria e intenção de matar no fundo de seu coração. Não é páreo? Até eu não sou páreo? Irmão Marcial Sênior subestimou o poder de Fan Xingjian. A verdadeira força dessa pessoa não pode ser menor que a do irmão Marcial Sênior. Pensando nisso, o coração de Shisho ficou ainda mais frio. Agora que as coisas chegaram a isso, só podemos desistir da região do Gelo do Norte por enquanto e esperar até que o ritual termine. Todos olharam para esta cena em silêncio. Eles viram Shisho tentando romper de diferentes pontos e, em seguida, o viram desistir. Eles viram Xixi ser morto uma e outra vez até que ele se tornasse nada, totalmente apagado. Os corações de todos estavam cheios de horror. Mesmo que a cabeça de Henry Clan tivesse ficado apenas com sua vontade marcial flutuando no ar, ele podia sentir que havia começado a tremer. Quando ele viu que Atashi Shou havia desistido de resistir, uma pitada de maldade brilhou em seu rosto e com um swoosh, ele se transformou em um raio de luz e voou para fora. Como sua vontade marcial funcionou na velocidade da luz, ele escapou instantaneamente, mesmo Fan Xingjian sendo incapaz de reagir a tempo. No entanto, depois de voar por 10 quilômetros, ele bateu em uma barreira invisível. Incontáveis espadas do vazio infiltrado que o engolfaram e sua vontade marcial foi repetidamente quebrada em pedaços enquanto ele morria de uma vez por todas.
A formação da espada de erradicação celestial abrangeu toda a cidade do Sol e esta foi apenas a razão pela qual Fan Xingjian ousou dar um passo à frente. Sob a formação da espada de erradicação celestial, ninguém poderia escapar dele. E sua ação também interrompeu os pensamentos de Shishou de querer escapar. Fan Xingjian soltou a espada Kiss do vazio infiltrante e liberou Shishou, perguntando com indiferença, e daí? Onde estão as coisas e as pessoas? Shishou suspirou. As artes da espada da outra parte ultrapassaram em muito sua imaginação. Com a atenção do Rei Mago Dourado concentrada no ritual do Deus Maligno, ele só poderia segurá-lo por enquanto. Está tudo em Sun City. Deixaremos a região norte do gelo em dia. No entanto, Fan Xingjian balançou a cabeça. Não tenho tempo para esperar por você um dia inteiro. Seu olhar varreu e um fluxo de intenção de espada perfurou o corpo de Shishou. Todos vocês devem sumir imediatamente. Estou deixando essa espada em seu corpo. É melhor eu não descobrir que você tem outras ideias. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 700. Grande Oeste. O semblante de Shishou mudou e, ao sentir o físico de espada de 6 lados em sua mente, ele franziu a testa profundamente. Ele olhou silenciosamente para Fan Xingjian, mas ainda se virou e saiu, sem ousar revelar nenhum sinal de resistência. Fan Xingjian não o matou. Ele sabia que se matasse Shishou, o Rei Mago de Ouro definitivamente não o deixaria escapar. Se isso acontecesse, o Rei Mago de Ouro não enviaria apenas um clone. Como os magos de manto dourado já haviam dado lugar a ele, Fan Xingjian não estava interessado em lutar contra eles até a morte. Vendo a partida de Shishou, todos os presentes se sentiram muito desamparados e oprimidos. Eles então olharam para Fan Xingjian, parecendo ter ondas furiosas em suas mentes. Até mesmo os magos de roubos dourados foram expulsos assim. O mundo realmente vai mudar. Provavelmente não demorará muito para que Fan Xingjian abale todo o império. Os olhos de Audrey estavam brilhando quando ela olhou para Fan Xingjian. No entanto, havia também uma pitada de inferioridade em seus olhos. Mesmo com seu status de beleza máximo na região do Gelo do Norte, ela ainda se sentia como se não fosse nada antes das conquistas de Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian não se importava com isso. Com suas intenções de espada e inspiração repentina, ele parecia sentir que havia problemas na região do Grande Oeste. Audrey, vou deixar os assuntos da região norte do gelo para você. Com isso, ele se virou e olhou para todos os presentes, especialmente o governador e chefe regional da região norte do gelo. Ele disse friamente, vá em frente e faça o que for necessário. Vou matar qualquer um que não cooperar. Todos podiam sentir sua aura assassina. Todos caíram de joelhos e se prostraram, indicando sua submissão. Fan Xingjian assentiu e então disparou para o céu. Ele voou em direção à região do Grande Oeste junto com 4 feixes de luz atrás dele. Devido ao grande poder de Fan Xingjian, a região do Grande Oeste foi extremamente unificada. Todas as facções, aristocratas e clãs foram todos restringidos pelo governador. Além disso, com o ouro que Fan Xingjian havia trazido consigo da terra, a riqueza da região do Grande Oeste poderia ser comparada à de um país. Haveria uma grande quantidade de recursos que eram constantemente reunidos na grande cidade ocidental, usados em áreas como forjar armas divinas, fornecer a outros para obter recursos de cultivo ou administrar o bem-estar e a construção das pessoas. Pode-se dizer que o segundo príncipe Fan Xingjian tinha uma proeza esmagadora na região do Grande Oeste. Mesmo que houvesse ordens transmitidas pela capital imperial, elas não seriam tão eficazes quanto uma única palavra de Fan Xingjian. Pode-se dizer que o lugar é um país dentro de um país. Devido à riqueza que Fan Xingjian trouxe com ele, a grande cidade ocidental era atualmente 10 vezes mais próspera do que no passado. Foi uma cena florescente de grande felicidade e prosperidade. O mercado de todos os tipos de materiais, minérios e feras ferozes estava florescendo e quase se tornou o maior centro comercial de materiais do império. Tantas riquezas e recursos atraíram a inveja e a atenção de inúmeras influências. No entanto,
Com a reputação de Fang Xingjian e o apoio do príncipe Philip, o quarto príncipe tirano que engoliu o cadáver este nível divino, bem como muitos outros especialistas, incluindo o governador e o chefe regional, as influências das regiões vizinhas não ousariam para vir e ofendê-los. Em tal situação, o quinto príncipe estava voando no céu, olhando para a próspera cidade enquanto os cantos de seus lábios se curvavam em um leve sorriso astuto. O primeiro imperador ficou ao lado dele, suspirando enquanto dizia: "Você realmente vai fazer isso? Irmão mais velho, por que você está tentando me persuadir?" O quinto príncipe perguntou com uma risada. Aquele Fang Xingjian agora foi suprimido pelos magos de manto dourado na região do Gelo do Norte, não ousando sair, mesmo que tenha passado quase um mês. Ele realmente se tornou um covarde. Esta é uma grande oportunidade para eu acabar com a influência e tirar a riqueza que ele deixou aqui na região do Grande Oeste. Ao dizer isso, ele olhou para a região do Grande Oeste com um olhar cheio de ganância. A riqueza que Fang Xingjian havia deixado para trás na região do Grande Oeste era surpreendente demais. Até a respiração do quinto príncipe ficou mais rápida quando ele tentou calcular a quantia. Se ele pudesse confiscar as propriedades de Fang Xingjian, seu caminho de cultivo se tornaria ainda mais tranquilo a partir de agora. O primeiro imperador balançou a cabeça e disse: "Você não tem medo de que ele se vingue de você depois que escapar de lá? Busque vingança contra mim?" O quinto príncipe disse, sorrindo friamente. "Apenas um xixo sozinho será difícil para ele. Além disso, ainda há o Rei Mago de Ouro por trás dos magos de mantos de ouro. Ele fez sua própria escolha para lidar com os 7 grandes clãs na região do Gelo do Norte, e agora ele está preso lá pelos magos de Roube Dourado. Foi ele quem cortejou a própria morte. Como ele pode escapar de lá? Além disso, e daí se ele escapar?" Enquanto o quinto príncipe falava, ele cerrou os punhos e disse friamente: "Shang já está de olho nele. Você deve saber o quão poderosos eles são, certo?" Ao ouvir a palavra Shang, este especialista, que era um dos 10 melhores do Império, revelou uma pitada de terror em seu rosto. É verdade que a organização, Shang, é insondável. No entanto, Sua Majestade está realmente trazendo um desastre para si mesmo, usando-os como uma força de apoio para enfrentar a Associação dos Magos, disse o primeiro imperador preocupado. No futuro, provavelmente será como brincar com fogo. E daí que é brincar com fogo? O que tem nesse mundo que não tenha riscos? O quinto príncipe disse calmamente. Além disso, é verdade que Shang me deu benefícios reais. Enquanto ele falava, muitos fios de prata saíram de seu corpo, envolvendo instantaneamente seu corpo, formando uma armadura de prata. Trilhas de eletricidade surgiram descontroladamente em seu corpo. Então o poder nas profundezas do solo veio transmitindo em sua direção de forma explosiva, apesar de estar a várias dezenas de milhares de lias de distância. Eles continuaram a fortalecer seu poder infinitamente. O canto dos lábios do quinto príncipe se curvou em um sorriso satisfeito. Excelente, Shang realmente tem um grande acúmulo de poder. Embora essa armadura de nanotecnologia que eles me deram não tenha sido forjada a partir de restos de nível divino e não seja considerada uma arma divina, ela tem o poder da tecnologia. Ele não apenas tem um motor movido a energia nuclear, mas também pode extrair diretamente o poder das estrelas e do núcleo da Terra. Em termos de força pura, não sou mais fraco do que um especialista de nível 3 divino. Olhando para o quinto príncipe que estava coberto por uma armadura prateada, o primeiro imperador balançou a cabeça. Depender de objetos externos não é o caminho certo. O que são objetos externos? As armas são objetos externos. As armaduras são objetos externos. Todas as células do corpo humano terão que ser substituídas após um período de tempo devido ao esgotamento. Os alimentos são objetos externos. A água é um objeto externo. Os músculos, ossos e nervos que desenvolvemos ao comer e beber são objetos externos. O quinto príncipe não prestou muita atenção e disse: "Irmão mais velho, não há uma distinção clara entre interno e externo. Vou usar o que puder para ajudar a me fortalecer."
Não há diferença, independentemente de serem internos ou não. Ou externo. Enquanto conversavam, os dois aceleraram e chegaram ao céu acima da academia regional da região do Grande Oeste. No entanto, no momento em que eles apareceram, uma figura subiu no ar. Foi Tirante, que traiu os magos de manto cinzento e mais tarde engolfou os corpos físicos de especialistas de nível divino. No momento em que Tirante apareceu, pode-se ver o fluxo de vontade marcial cinza envolvendo seu corpo, formando a aparência de uma enorme besta. O corpo da enorme besta retratava muitas cidades, países e incontáveis figuras humanas cultivando, lutando e gritando. Sua vontade marcial formou uma enorme besta que carregava um mundo. No entanto, ainda era um pouco embaçado e ilusório. Esta foi a aparência do deus do mal que os magos de mantos cinzentos reverenciavam. Claramente, Tirante não apenas alcançou um avanço para o nível divino, como também condensou sua vontade marcial na aparência do deus maligno cinza. No momento em que ele pudesse condensar esta enorme besta em um estado real que não era mais abstrato, ele poderia lutar pelo nível 2 do nível divino. Tirante subiu no ar. Quando ele viu o quinto príncipe em armadura de prata e o primeiro imperador atrás dele, uma expressão sombria brilhou em seus olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.